Amém? Então, família, a morada do milagre. Uma das coisas que eu percebi aqui em Portugal, enquanto eu estudava e vi um pouco de estatística, é que existem 61 divórcios a cada 100 casamentos que são feitos na nossa nação. Quem acha que esse número é um pouco absurdo? 61 divórcios a cada 100 casamentos. É o segundo país com mais divórcio na Europa, apenas atrás de Luxemburgo. O Eurostat de 2019 constatou que Portugal é um dos 3 países da União Europeia com menor índice de casamento, mas eu creio que na Igreja de Jesus, na nossa nação, será diferente. Eu creio que existe uma nova estatística que o Senhor está levantando e trazendo sobre nós como Igreja de Jesus em Portugal. E você que está anotando, anota isso. Meu primeiro ponto para essa mensagem é que família é uma ideia de Deus. Família é uma ideia de Deus, não é uma ideia do homem, não foi uma instituição de alguém que acordou um belo dia e falou assim: olha, não tenho nada para fazer, eu vou criar uma família. É tão interessante que a família, ela foi estabelecida pelo Senhor antes da queda do homem. Para pensar nisso. A própria igreja, ela vem pós-queda, ela é profetizada por Jesus em Mateus capítulo 16, quando Jesus vira para Pedro e fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja foi profetizada em Mateus capítulo 16, a igreja nasce em Atos capítulo 2, quando todos estavam juntos e de repente o Espírito Santo vem sobre a vida deles, a igreja é gerada naquele momento. No entanto, a família nasceu no jardim do Éden, antes mesmo da queda do homem. A palavra diz em Gênesis 2:18, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Algum homem pode falar amém aqui para isso? Glória a Deus. Teve gente que declarou já a profetizar. Vai pegando aí, cara, pegando a profecia. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Presta atenção nisso, meu irmão. Então, antes da queda do homem, a palavra diz que no dia 1, na criação, haja luz, houve luz. Aí no final do dia a palavra diz: e viu Deus que isso era? Segundo dia, Deus viu que era bom. Tudo aquilo que Deus fez era bom. A única coisa que não era boa é que o homem ficasse sozinho. Por quê? Porque o homem é um ser social para viver em família, viver em comunidade. A palavra diz em Salmo capítulo 68, anota rápido esse versículo, depois você pode ler na sua casa. Se você é rápido de Bíblia, pode abrir aí comigo. Salmo 68, 5 e 6. Pai para órfãos e defensor das viúvas é o Senhor em sua santa habitação. Para aqui rapidamente, diga comigo: pai para o órfão e defensor da viúva. É como se o Senhor tivesse a falar através do salmista: para o órfão eu vou me apresentar como um pai, porque eu tenho um padrão tão grande por família, eu tenho um apreço tão grande por paternidade, que eu não vou permitir com que um órfão fique sozinho. Eu sou pai do órfão, e da viúva eu serei o protetor, eu serei o defensor, porque Deus preza por família. Alguém diga família. E aí o salmista continua dizendo: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a posteridade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Então a palavra continua e o Senhor diz: Deus dá um lar para o solitário. Talvez você veio aqui na igreja e você fala: cara, eu estou tão sozinho. Você fala de família, eu já me lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe, eu lembro das brigas, eu lembro disso, eu lembro daquilo, eu lembro daquele tempo lá que eu tive uma grande vitória pessoal e o meu pai não estava lá para falar parabéns, o meu pai não estava lá para falar: eu estou orgulhoso de você. Eu tenho tanto trauma de família que só de ouvir a palavra família eu já tenho arrepio. Eu quero falar para você: Deus está a restaurar algo sobre família na nossa igreja essa manhã, porque uma das causas de transformação de Portugal serão famílias saudáveis que vão se levantar para pregar o evangelho de Jesus com poder, com autoridade. Aleluia, aplauda Jesus onde você está.
Receba isso. Existe esperança para a sua família, existe esperança para o teu pai, existe esperança para a tua mãe, existe restauração aqui na casa. Eu não sei aquilo que você está experimentando hoje, mas eu sinto no meu espírito que Deus está restaurando as nossas famílias para um novo tempo. E se você crê nisso, diga amém. É tão interessante, o profeta, o Dr. Myles Munroe, ele falava o seguinte, que a família saudável é a resposta e cura para a sociedade. E os judeus entendem isso. Eu estava ouvindo uma mensagem de um judeu messiânico, esse judeu que entregou a vida para Jesus num podcast, logo que o meu filho Joshua nasceu. E aí perguntaram para aquele judeu o seguinte: como é que pode, sendo Israel um país tão pequeno, no meio de tanta guerra, no meio de tanta luta, no meio de tanta inimizade, eles têm tanta prosperidade, eles têm tantos líderes, eles têm tantas pessoas que receberam o prêmio Nobel. Depois dos Estados Unidos, Israel é a nação que mais teve vencedores de prêmio Nobel. E aí aquele entrevistador começa a perguntar para aquele rabino, para aquele judeu messiânico, e a resposta dele é a seguinte: o segredo está na bênção de Abraão. Domingo que vem eu vou pregar um pouco sobre, não é merchan, tá? Domingo que vem eu vou falar da bênção de Abraão. Mas aquele judeu messiânico, ele fala assim: o segredo está na bênção de Abraão, porque Deus falou o seguinte: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o judeu entende que família é algo que precisa ser priorizado. E aquele cara começa a descorrer, e ele fala assim: quando eu tive o meu filho, eu sentava constantemente com meu filho, uma vez por semana, e eu quero te encorajar, você que é pai ou mãe, levanta a mão aí, você que é pai ou mãe. Tá, uau, bastante pai aqui, vamos dar uma salva de palmas aos pais, às famílias, glória a Deus. Ele fala assim: quando o meu filho, a gente começou a ter conversa, ele começou a entender as nossas conversas, eu sentava diante dele, talvez num jantar, talvez num pequeno almoço, eu olhava no olho dele e falava assim: filho, você não é uma pessoa comum, você é um homem de Deus, você vai mudar o mundo, sobre a tua vida está a bênção de Abraão, eu te abençoo. Então é comum nas famílias de Israel terem esse tipo de encorajamento, onde pais sentam com seus filhos para encorajá-los. Isso é tão interessante que quando Jesus vai começar o ministério dele, o que acontece? Ele é batizado por João Batista, a palavra diz que o céu se abre, o Espírito Santo vem em forma de pomba e pousa sobre Jesus, e uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tem momentos que eu estou diante do Joshua ou da Radassa e eu falo assim: filho, sabe de uma coisa? Eu te amo muito. Ele: eu sei, pai. Não, mas você não entende. Eu te amo muito. Sabe aquele amor que você começa a ficar constrangido às vezes? Como que seria o teu dia se você ouvisse o Pai Celestial falar para você, assim que você acorda: filha, eu te amo muito. Fala: uau. Talvez a gente não ouve do nosso pai terreno, talvez você não ouviu do teu pai biológico, talvez você não ouviu da tua mãe, mas existe um Pai Celestial que libera sobre a tua vida aquilo que foi liberado sobre Jesus. E a palavra diz em Gálatas capítulo 4, que existe um espírito no nosso coração que clama: Abba Pai. Fala comigo: Abba Pai. Fala comigo: Papá. Essa era a maneira mais carinhosa de chamar um pai: Abba Pai. É por isso que os religiosos não conseguiam perceber Jesus. É tipo, esse cara, ele vem, cura o enfermo, liberta o cativo, e ele vai orar e chama Deus de Pai. Isso é um absurdo, e a gente não pode. Mas pastor, você falou que ia falar de família. Eu vou falar de família, mas é impossível falar de família se a visão de paternidade não é restaurada, porque muitas famílias estão corrompidas, feridas, machucadas por falta de paternidade. Mas Deus está levantando uma geração de homens de Deus, restaurados em sua identidade, que vão construir famílias que serão reflexo do céu aqui na terra, porque a promessa do Senhor para Abraão era: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu amo esse texto,
Porque o Senhor está falando para Abraão: Abraão, aquilo que eu vou fazer na tua vida é tão grande, é tão poderoso, é tão imenso, que não vai ficar apenas restrito a você, não vai ficar restrito à tua comunidade, não vai ficar restrito à tua família. Através dessa bênção, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Alguém diz família? Família é a primeira instituição que Deus criou. Em um casamento, para pensar nisso, em um casamento foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Jesus poderia realizar o seu primeiro milagre diante de uma multidão. Jesus poderia fazer o primeiro milagre. Imagina que giro que seria, que fiche que seria o primeiro milagre de Jesus: ressuscitar Lázaro. Não seria poderoso? Poderia ser um paralítico a se levantar, mas ele escolhe realizar o primeiro milagre em um casamento. Por quê? Porque existe algo a respeito de casamento. E é por isso que Paulo fala aos Efésios: existe um mistério no casamento, e o mistério é Cristo e a igreja. O casamento é uma representação daquilo que vai acontecer um dia, quando nós estivermos diante de Jesus nas bodas do Cordeiro. E é por isso que o diabo tenta atacar tanto o casamento. Sabe por quê? Porque o casamento é uma memória, é uma profecia que ele perdeu. Toda vez que o inimigo vê um casamento, ele se lembra de que lá no final, através de um casamento, ele será derrotado para a eternidade. E é por isso que existe tanta luta no casamento. É por isso que às vezes você tá a vir para a igreja, domingo de manhã. Talvez não aconteça com você, pode acontecer com a família do teu lado. E você está no teu automóvel, e você está: hoje eu vou adorar o Senhor, vai ser tão incrível. E começa. Talvez a camisa que não estava passada, talvez o pequeno almoço atrasou. As mulheres dessa igreja não atrasam nem um minutinho. Os homens também não atrasam. E começa de repente uma coisa que é assim, cara, é uma espinhazinha. E de repente aquele negócio vai crescendo, crescendo. Ah, hoje eu já não vou. Não, vai você. Você já parou para perceber que muitas das brigas em casamentos começam com coisas que são tão irrelevantes? Acho que é só eu. Não vale cutucar ninguém agora, tá? Por quê? Porque existe uma guerra contra a família. Uma guerra contra a família no ambiente espiritual, uma guerra contra a família nas mídias, uma guerra contra a família no entretenimento, uma guerra contra a família descarada através da agenda nas escolas. Existe uma guerra, mas eu tenho uma boa notícia para você: o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor está a levantar uma igreja, uma família que vai avançar, que vai proclamar a verdade do reino de Deus. Eu quero trazer para você Deuteronômio 11, versículo 18. A palavra diz: gravem essas palavras no coração e na mente, agarrem como símbolos nas mãos e prendam na testa, ensinem aos seus filhos. Alguém fale filhos. Conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Escrevam nos batentes das portas de suas casas. Fala comigo, casas. E nos seus portões. Então, eu tenho uma pergunta para você: como que você discipula e ensina um povo que por 400 anos eles foram escravos? Para pensar. Povo de Deus, os hebreus foram escravizados por 400 anos, e então Deus tira eles do Egito com mão poderosa. Só que Ele tira do Egito, eles são colocados em um processo que eles passam 40 anos no deserto. E uma das coisas que Deus tem que tratar no deserto é uma mentalidade de escravo. Porque uma coisa é você sair do Egito, outra coisa é o Egito sair de dentro de você. Porque quantos aqui sabem que no momento que você entregou a vida para Jesus, a sua mentalidade não foi completamente transformada da água para o vinho? Quem que ainda batalha com pensamentos pecaminosos? Levanta a mão. Se você não levantou a mão, meu irmão, corre aqui e libera, pega o microfone e libera essa unção para a gente que a gente está precisando. Por quê? Porque tem coisa que é mentalidade, tem coisa que é pensamento, tem coisas que são sofismas, são coisas que Deus vai transformando nesse processo. Agora, como é que você ensina um povo de 2 ou 3 milhões de pessoas que são escravos por 400 anos, a cultura foi afetada,
A maneira que eles pensam foi afetada, tudo foi afetado. E agora eles estão rumo à liberdade. Sabe como que o Senhor escolhe discipular esse povo? Ele discipula dessa forma. Ele fala assim: Moisés, ensine isso. Vocês precisam guardar as palavras, você precisa guardar os mandamentos e ensinem aos seus filhos. Quando vocês colocarem ele para deitar, ensinem, falem sobre esse livro. Quando vocês se levantarem, falem sobre esse livro. Coloca a palavra, escreva na casa, escreva no portão. O que o Senhor está ensinando para Moisés? Que o discipulado começa em casa. Sabe qual que é um dos problemas da nossa geração evangélica? É que nós terceirizamos, e eu acho incrível a liderança e a equipe da geração 5.2. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus por tudo aquilo que é feito através dessas pessoas? Mas um dos nossos problemas é que nós terceirizamos à igreja uma responsabilidade que é nossa. Não, vai para a igreja que você vai aprender os princípios do reino de Deus. Amém. Mas são 2 horas por semana, enquanto a criança passa horas e horas e horas e horas e horas na sua casa. Então eu estou aqui para falar pastor, mas eu não sou pai, eu não sou mãe. Você vai ser um dia, recebe. Discipule os teus filhos, fale sobre a Bíblia, fale histórias, conte histórias, passe tempo. Eu vi uma pesquisa americana recentemente que dizia que a média de um pai com o seu filho por dia eram 5 minutos de qualidade. 5 minutos. E a gente pergunta por que a geração está tão destruída? Porque essa geração é discipulada por YouTube? É a geração que é discipulada por Netflix? É a geração que é discipulada na escola? É a geração que é discipulada por uma agenda progressista? E a gente espera que 1 hora na igreja... Não estou falando para você não vir. O que eu estou falando é: assume o teu papel. Faz aquilo que o Senhor falou para Moisés. Escreva na porta, escreva no portão. Você vai deitar, fala da palavra. Levanta, fala da palavra. É uma família que respira cristianismo, respira Jesus. 2 ou 3 semanas atrás, nós estávamos em um culto na Espanha, lá em Sevilha, e teve um romper sobrenatural. O pastor Teófilo estava a ministrar e começou a vir muitas curas, muitos milagres. E aí, no momento que eu fui começar a orar pelos enfermos, o Senhor falou com o meu coração. Não falou claro, às vezes a gente fala assim: o Senhor falou, você acha que vem uma trombeta, né? Aí vem um anjo. Não, eu senti, leva o teu filho. Eu falei: mas eu tenho que ficar orando, leva o teu filho. Eu coloquei o Joshua no colo. Filho, coloca a mão aqui. Começamos a orar. Perguntei: como é que você está? Estou curado. Aí o Joshua assim, tipo assim, né? Uau. Aí foi pro outro. Vem, filho, coloca a mão. Colocamos a mão. A pessoa caiu. Ele, uau. Fomos pro outro. Começou a ter uma libertação. Eu falei: filho, esse aqui é um pouco mais intenso. Acabou o culto. Ele estava impressionado com aquilo que Deus fez. Essa semana, na verdade ontem, eu estava conversando com um amigo, estava no Viva Voz no carro, e ele começou a falar de uma explosão de milagres que ele experimentou lá no Brasil. Falou: cara, o Senhor começou a se mover, curas, sinais, maravilhas. Aí o Joshua fala no carro: eu vi 40 mil curas. Porque 40 mil é tipo o número máximo para ele. Ele acha que... Eu falei: o que, filho? Fala que eu vi 40 mil. O que eu estou falando? De um ambiente de sobrenatural que vai sair dessas 4 paredes e vai invadir a tua casa. É tipo assim, cara, não, você não vai esperar ir no culto para ver o milagre. O milagre acontece na segunda-feira, na mesa do teu pequeno almoço, enquanto você estiver conversando com o teu cônjuge, a presença de Deus vai invadir aquele lugar. Então, o primeiro ponto é que a família é uma ideia de Deus. Eu estou brigando contra o relógio aqui. Eu vou precisar de ajuda hoje. Quem me dá mais 10 minutos, levanta a mão. Não 10, 10 já tenho até 1 hora. 10 depois da 1 hora, tá? 10, 20, 30, 40. Vamos lá. O segundo ponto. A família é um ambiente de milagres. Abra comigo aí a tua Bíblia. Em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versículo 10. A palavra diz: são essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos
quando tomou posse por esposa Rebeca. Existe esperança para todo mundo. Alguém diga amém? Abraão tinha 40 anos, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. Até aqui. Então eu quero que você entenda o seguinte: essa mulher, Rebeca, ela tinha uma responsabilidade muito grande. Qual que era a responsabilidade que ela tinha? Ela era nada mais, nada menos responsável para dar sequência à promessa que Deus havia liberado para Abraão. A promessa que mudou o rumo da história. Abraão, os teus filhos serão numerosos como a areia da terra. Os teus filhos serão numerosos como as estrelas do céu. E aí de repente primeiro filho Ismael, o filho ali que Abraão foi tentar dar um jeitinho para Deus. Sabe aquele momento que você fala assim: Deus, eu creio, mas eu posso te ajudar? Tem que já dar um jeitinho. Talvez, não, eu creio, Deus, mas será que esse milagre mesmo vai acontecer? Abraão vai dar o jeitinho dele. E Deus fala assim: não é esse. Esse aí não é o filho da promessa. É com Sara. Ah, mas Sara é estéril, o ventre dela já está ficando velho. Deus faz um milagre. Nasce quem? Isaque. Isaque é aquele filho que quando o Senhor fala com Abraão, entrega, sacrifica o teu único filho. Ismael já era vivo, mas Deus estava falando sobre promessa. O teu único filho, o filho da promessa. E a palavra diz que Abraão, então, ele sobe a montanha. Isaque ajuda a levar a madeira do sacrifício, meu irmão. Se eu sou Isaque, perguntei uma vez: estou vendo a madeira, pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Tá. Deus proverá. Andamos mais 1 hora. Deus não proveu ainda. Mas cadê o sacrifício? Deus proverá. Quer saber? No terceiro Deus proverá. Eu já tinha voltado a montanha correndo. Abraão, meu irmão, já tinha 100 anos de idade. É ruim que pegava. Você entende que a família aponta para Jesus? Porque milhares e milhares e milhares de anos depois, também subiu a montanha um homem carregando uma madeira em suas costas. Ele disse: eu poderia orar ao Pai, Ele mandaria uma legião de anjos para me tirar daqui, mas Ele escolheu como um sacrifício vivo. Isaque também apontava para Jesus, e Isaque tinha essa promessa, e de repente Isaque casa, e Rebeca, ela tem a responsabilidade de dar sequência àquilo que Deus tinha liberado sobre Abraão e passou para Isaque. Pensa numa mulher que tinha uma responsabilidade, era a Rebeca. Aí a palavra diz que de repente ela era estéril, mas Isaque orou ao Senhor. Diga comigo: oração. Entenda que Isaque não murmurou. Entenda que Isaque não criticou Rebeca. Eita. Isaque não tentou decidir quem que estava certo e quem que estava errado. Isaque, ele assume o papel dele de sacerdote daquela família, e é como se diante da esterilidade de Rebeca, ele falasse assim: amor, vamos resolver isso em oração. Diga comigo amém. Deus está levantando uma geração que vai vencer no espírito em oração, antes do milagre acontecer. Então antes de reclamar, antes de murmurar, antes de ver as impossibilidades, antes de tentar descobrir quem que está certo e quem que está errado, entre no teu quarto, feche a porta e diz: Deus faz um milagre aqui na minha família, Deus faz um milagre aqui na minha casa. É interessante que a palavra de Deus diz, abra comigo em 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, esse aqui é um texto que as mulheres vão adorar, vão amar que eu leia esse texto. Ele até fugiu aqui da minha Bíblia. Eu preciso ser sincero, eu estou com a Bíblia da mulher hoje, porque eu esqueci minha Bíblia em casa.
Ó Senhor, me ajuda. Show. Ora no Espírito, é onde você está. Brincadeira. Eu tinha anotado esse versículo. 7. Isso. 7. Alguém diga glória a Deus. Maridos. Quem é marido aí? Levanta a mão e faz um barulho. Macho alfa. Faz um barulho aí. Aí. Eu quero ver você fazer o agora, Paulão. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser parte mais frágil e por ser coerdeira da graça da vida. Assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Opa! Vamos ler de novo. Para que, tem algumas versões que vão falar assim, para que as suas orações não sejam interrompidas. O que o Senhor está ensinando aqui? Que quando existe desrespeito, Ele fala assim, opa, não estou ouvindo. Eita. Não fica bravo comigo, fica com Pedro que escreveu. Quando você chegar lá na internet, fala, Pedro, assim, esse versículo 7 estava muito boa a carta, mas o versículo 7, o Senhor fala, cuidem das suas esposas como vaso mais frágil. O que isso quer dizer? Que um vaso mais frágil, se cai de uma certa altura, pode quebrar. É a maneira que você fala, é a maneira que você honra, é a maneira que você abre caminho, é a maneira que você cuida, é a maneira que você protege, é a maneira que você traz segurança. E a palavra diz, olha, trate-a como vaso mais frágil para que o Senhor não interrompa de ouvir as suas orações. Então eu creio que Deus está levantando uma geração de Isaac que vai entrar no lugar secreto, que vai orar, mas Deus vai ouvir, porque existe um amor sobrenatural, não um amor terreno, um amor ágape. Eu quero profetizar sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, um amor ágape que vai fluir através de você, vai impactar toda a sua casa, e Deus ele vai olhar para a tua família e vai falar assim, uau, eu preciso responder a oração dessa família. Olha a maneira que eles se amam, olha a maneira que eles se respeitam, olha a maneira como o mundo olha para eles e vê Jesus. A família é uma ideia de Deus, a família é um ambiente de milagres. Eu tenho o meu terceiro ponto aqui que vai ser bem rápido. A família é uma estratégia, diga comigo, estratégia. É uma estratégia de conquista de território. A palavra diz em Atos capítulo 2, versículo 46, todos os dias, diga comigo, todo dia. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O que Lucas escreve aqui? Que o reino de Deus, que foi liberado sobre a igreja que nasce em Atos capítulo 2, e tem milagres, tem oração em línguas, tem avivamento, tem salvação, tem milhares que estão entregando a vida para Jesus, mas eles se reuniam no templo, no Espaço 7 Rios e nos links, nas casas. O que Lucas expressa aqui? Que o reino de Deus não era só algo que era manifesto no templo, mas aquilo invadia as casas de Jerusalém. Aquilo invadia a cidade através das casas. E aí a palavra diz em Romanos 16, Paulo escreve à igreja de Roma, saúdem Priscila e Áquila, os meus colaboradores em Cristo, arriscaram a vida por mim, eu sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Olha o que Paulo diz. Ele diz que existia uma igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. E uma das primeiras palavras que Deus colocou no meu coração para Zion Lisboa, eu lembro de um dia estar orando e o Senhor disse muito forte no meu coração, cada igreja é uma casa, cada casa é uma igreja. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que esse ambiente que você está experimentando aqui, ele vai invadir a tua casa, vai afetar a maneira que você passa tempo com os teus filhos,
vai afetar a maneira que você se relaciona com o teu cônjuge. Talvez você está aqui, você é solteiro, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai casar e casar muito bem. Você vai ter um casamento incrível. Não vai ter nada a ver com os traumas e as dores que você viu no passado. Deus vai restaurar e fazer novas todas as coisas. E assim como a gente vê em Romanos 16, eu quero declarar que vai ter uma igreja que vai se reunir na sua casa. E eu não estou fazendo aqui um pitch para abertura de link, tá, pessoal? Mas se você quiser abrir, não é isso. Mas se quiser, fala com o Marcelo. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, que a tua casa vai ser um lugar de manifestação tangível da glória de Deus. Vai ser um lugar da manifestação do poder de Deus. A maneira que... Vocês têm tempo para mais um texto? Fica de pé para parecer que está acabando.